produtor rural ele atua diretamente em duas variáveis, no volume e na nota. Vamos agora pensar um segundo cenário, que é a proposição que nós estamos fazendo para vocês pensarem nesse sentido. E para isso vamos avaliar o nosso próximo slide. Olha que interessante. Nesse próximo slide, nós temos aqui uma pequena informação só para você ter a ideia geral. Em termos médios, vamos considerar uma empresa que está produzindo unicamente etanol anidro, ou seja, ela emite nessa produção 20,51 gramas de CO2 equivalente por megajoule. O que é interessante observar é o fóssil de referência, quando eu olho para a gasolina, e depois, quando eu tiro, ou seja, 87,4 é o que a gasolina emite, e veja que o etanol emite 20,51, o etanol anidro, só para tomar como exemplo. O que é a nossa nota de eficiência energética ambiental, que está aparecendo para vocês como 66,9? Justamente a diferença de quanto o anidro emite em relação à gasolina, quanto que foi deixado de emitir. Portanto, veja, é um programa que ele é baseado na externalidade positiva do etanol. Qual é a externalidade positiva do etanol? Quanto o etanol deixa de emitir de gás de efeito estufa comparativamente à gasolina. E o que é interessante é que, neste cenário médio, então vamos aqui pegar um cenário médio. Veja que a minha nota é, para cada litro, eu estou deixando então de emitir 66,9 gramas de CO2 equivalente por megajoule. Como o CBIO ele equivale a 1 tonelada, o que eu estou dizendo na última linha para vocês? Que eu preciso, neste cenário médio, de 668 litros de etanol anidro para gerar e comercializar um CBIO. Então esse é um ponto extremamente importante. Veja que o número de litros que você precisa produzir e vender no caso de uma usina depende diretamente da sua nota de eficiência energética ambiental. Então esse vai ser um ponto central que nós vamos discutir. Quanto melhor a nota de eficiência energética ambiental, melhor vai ser a geração de CBIOs em termos de litros para a produção de um CBIO. Mas vamos continuar a discussão para torná-la mais clara. No nosso próximo slide, a gente vai fazer uma simulação. Qual é essa simulação? Nós vamos utilizar aqui um exemplo de uma usina que tem, por exemplo, uma produção, uma moagem média de 2,4 milhões de toneladas de cana. Essa produção equivale, por exemplo, a uma usina média padrão Consecana, com uma produtividade, um TCH aqui de 80 toneladas por hectare e um ATR médio de aproximadamente 135 quilos. Além disso, nós estamos trazendo aqui as impurezas minerais e vegetais, apenas para a base de comparação, 50 e 10, mas aqui nesse cenário é mais para a gente ter uma ideia daquilo que nós estamos apresentando nesse cenário. Considerando, então, esse contexto, nós vamos considerar 3 dados aqui. Primeiro dado, veja que nessa tabela nós temos 3 colunas. A primeira coluna diz respeito ao valor típico, ou seja, ao valor primário. O que é esse valor típico ou valor primário? Ele corresponde basicamente à média daquilo que seria, em tese, o valor praticado pelas usinas. Então, olha que interessante. Em média, a gente está dizendo que uma usina eficiente, que uma boa empresa utiliza aí, por exemplo, 2,75 quilos de gesso, 2,79 quilos de gesso agrícola para cada tonelada de cana. Ou, se a gente quiser olhar lá embaixo na tabela, eu estou dizendo que ela usa, por exemplo, 3,18 litros de diesel por tonelada de cana. Então esse seria basicamente um valor típico de um produtor eficiente, um produtor médio primário. Se eu não tiver as informações, neste momento a calculadora, a RenovaCalc, permite que nós possamos utilizar o dado default, o dado padrão. O que é interessante, veja, ele te dá uma penalidade comparativamente ao dado primário. Então, no dado primário, nós estamos dizendo que, por exemplo, para diesel, que tem um impacto significativo, que eu utilizo em média 3,18 litros por tonelada de cana.
Se eu não preencher, ou seja, se eu utilizar o dado padrão, eu vou estar então utilizando aqui e gastando, no caso vai ser utilizado na planilha, 6 litros por tonelada de cana. Então veja que quando você não coloca o seu dado primário, quando você não informa o seu dado efetivo, e a calculadora utiliza o dado default, o dado padrão, você está sendo penalizado. Por quê? O que é interessante quando você olha a primeira coluna comparativamente à segunda, eu estou tendo um aumento do consumo dos insumos. Quando eu tenho um aumento do consumo desses insumos, significa que eu estou utilizando muito mais insumos e a utilização desses insumos, por sua vez, leva a uma emissão de gás de efeito estufa muito maior. E quem é mais responsável por esse processo? Principalmente o diesel. Então veja que eu saio de 3 numa média para 6 e principalmente fertilizantes. Então esse grupo fertilizantes e diesel são os itens que mais contribuem negativamente para a sua eficiência energética ambiental, porque são itens que têm um peso relativamente expressivo em termos de emissão de gás de efeito estufa. E na última coluna, o que nós temos aqui para apresentar é o valor médio das usinas que participaram do processo de certificação e que foram para consulta pública até o momento da elaboração deste material e dessa simulação. Então veja lá no caso do diesel, que a gente estava considerando, e esse valor típico primário é o dado da própria resolução da ANP, como consta no rodapé desse slide, mas o que é interessante é, eu estou falando para vocês 4,54 litros por tonelada de cana. Esse é o valor médio das usinas que foram à consulta pública. Veja que, em média, as usinas estão até utilizando um pouco mais comparativamente ao valor típico, ao valor primário de uma usina ou de um produtor eficiente, mas menos do que um valor penalizado. Ainda mostrando que, mesmo assim, é melhor ela informar o dado primário, mas ela com um nível de eficiência relativamente menor comparativamente àquele valor típico, aquele valor primário. Então é importante a gente ter esses 3 conceitos em mente, porque são esses 3 conceitos que nós vamos utilizar na nossa análise na sequência. Bom, tendo entendido a diferença entre as 3 colunas, agora o Celso vai complementar a análise. A gente pensando agora em relação a essas 3 colunas de dado, nós temos aqui que já observar o nível de eficiência do próprio produtor de cana perante a tabela da penalização, que a gente chama os valores padrão, e o próprio valor da usina. Quando foi feito esse estudo, já de cara nós enxergamos o nível de eficiência de uso de insumos na cadeia produtiva, na fase agrícola da cana-de-açúcar, mostrando que o produtor de cana consome muito menos e de maneira mais eficiente em relação à própria indústria que ele entrega a cana. Nós enxergamos também que a nota de eficiência daqueles dados que são fornecidos na RenovaCalc, ou seja, os dados primários ou específicos, eles acabam compensando e gerando mais CBIOS. Nós vamos apresentar isso em números. Porém, já fica aqui uma observação importante. Quanto mais o produtor tenha controle das suas informações, documentos que comprovem o uso, nota fiscal de aquisição de insumos, quanto mais ele busque alternativas de não usar ou buscar a alternativa de mudar de adubos nitrogenados para adubos biológicos, ele vai ter uma eficiência maior, melhorando a conversão da cana-de-açúcar com menos litros de etanol para gerar um CBIO. O valor penalizado já traz para a gente um problema sério, que foi feito um estudo tentando tirar uma média do que hoje se pratica comumente no campo em termos de quantidade de insumos. Só que nós temos aqui uma diferença gritante que nos faz observar sobre o quanto é importante termos o controle na atividade agrícola, gerando uma maior eficiência. O RenovaBio traz para nós agora uma importância muito grande sobre o quanto que eu consigo ser mais eficiente com os insumos que eu utilizo no campo, procurando amenizar o impacto ambiental com menos carbono lançado na atmosfera.